Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do nosso Universo Holístico. E hoje, como não poderia ser diferente, com uma convidada muito especial, que vai trazer uma história de vida que com certeza vai conectar muito com a sua. Como eu frisei em outras edições, duas questões bem pontuais aqui. A primeira delas, se você está fazendo algum tratamento médico, tratamento psiquiátrico, algum tratamento psicológico, não desista desse tratamento por conta própria, mesmo que você procure uma terapia alternativa. São complementos, uma não isola a outra. Então, muito cuidado nessa questão. E a segunda questão que eu gosto muito de pontuar é quando a gente traz uma história pessoal, a gente não tem a intenção de nos expor a nossa vida pessoal aqui. Muito pelo contrário, a gente se conecta muito com pessoas que têm histórias muito parecidas com a da gente. Então, como nós, terapeutas, tivemos resultados muito bons buscando outras alternativas além das convencionais, por que não trazer isso, né? A nossa intenção aqui é trazer nada mais, nada menos do que um auxílio, do que uma ajuda. Abrir a expansão, abrir os horizontes, como eu sempre digo, né? Abrir a nossa consciência e se permitir buscar outras alternativas. Então, sem mais delongas, eu quero apresentar minha convidada. Eu estou um pouco ansiosa hoje, porque é uma pessoa muito especial, eu conheci há pouco tempo, mas com uma história de vida muito, muito, muito bonita. Com certeza vai conectar com a sua que está nos assistindo agora. E eu vou pedir para que ela se apresente, por favor, Tânia. Olá, me chamo Tânia Hiller, sou hipnoterapeuta, sou psicanalista, formada no magistério, fiz o primeiro MBA, em hipnose do mundo. Foi linda toda a formação, onde nós fizemos o livro, Superação. E eu costumo dizer que acima de todos os diplomas e tudo que eu tenho, eu sou mãe, sou avó, e sou uma mulher que sofreu como muitas mulheres. E a história de muitas pessoas, se a gente parar aqui e perguntar para todo mundo que está nos assistindo, todas vão trazer histórias para nos contar. Temos histórias, isso que nos conecta, né, Tânia? Não é porque estamos terapeutas, enfim, independente da nossa área, que somos diferentes dos outros. Muito pelo contrário. Talvez nós tenhamos tido a consciência de sair, né, de uma situação que muita gente acredita ser confortável. Eu fico aqui, é o que eu sempre digo, a minha dorzinha de estimação, eu seguro ela aqui comigo e não permito nada além disso. Então, o que nós fizemos de diferente? Nós nos permitimos, né, olhar para outros aspectos da nossa vida, que não só a questão física, mas as outras áreas da nossa vida, né? E tu me contaste, tu tem uma história de superação muito grande, né? Tu pode trazer isso para nós, por favor? Mas eu queria falar antes de qualquer coisa que essa história para mim gerou muita dor e eu tinha muita vergonha da minha história. Todos temos, né? Eu me escondi muito na minha história e eu só entendi que eu poderia dar um rumo à minha vida, sair dessa zona de conforto que tu estava falando, que eu poderia fazer tudo diferente, que eu poderia tomar um rumo diferente quando eu aprendi a olhar para a minha história. Então, a primeira coisa é detectar realmente qual é o teu problema, o que te atrapalha, qual a tua dor. Uhum. E o mais lindo de tudo é saber que a gente continua numa evolução. As pessoas muitas vezes chegam no consultório para mim e falam assim: nossa, Tânia, eu acho que tu não tem problema mais nenhum. Que bom que fosse, né? Eu falo, não é assim. Que bom que fosse, né? Não é assim. Os problemas, eles vão continuar existindo. E graças a Deus, eu falo que o que nos movimenta são os problemas. Os desafios, né? Exatamente. O que nos leva para frente são esses desafios, né? Então, nós somos seres emocionais e a gente precisa
entender o que é esse universo de emoções que está dentro de nós. Esse universo que somatizou muitas coisas dentro de nós Isso. e que trouxe muita doença, crenças limitantes. E nós temos muitas, né? Temos. Então, Somos movidos, né? sempre limpando, né? Tu limpa uma, daqui a pouco tu detecta outra, e esse movimento ele tem que ser uma coisa constante, do contrário tu vai ficar sempre ali aprisionadinho naquela mesma situação e não sai dali, né? Dizem os estudos que para cada forte impacto emocional onde geramos uma emoção. Como assim, Tânia? Um acidente de carro, levei um forte impacto emocional. Um assalto, um susto, uma barata que passou na frente de uma criança, um forte impacto emocional. Segundo estudos, para cada emoção gerada de um forte impacto emocional, desenvolvemos 200 sentimentos a 1.300 sentimentos diferentes para cada emoção. Você calcula assim, ó, eu tenho 45 anos, desde o início da minha vida até agora. Quantos fortes impactos emocionais eu vivi, né? E por que a hipnoterapia, né? Então, hoje eu venho falar da hipnoterapia. Isso. Muita gente não conhece, não sabe do que se trata. E não até faz quem ideia. conhece tem como um mito. Hipnose é coisa do diabo ou satânico. Se eu ficar em estado hipnótico, você vai roubar minha mente. A hipnose... Muita crença, né? Muita crença. Até eu costumo brincar quando chega alguém no consultório e fala assim pra mim... e se eu perder a consciência, o que a gente vai fazer? Eu falo, pelo amor de Deus, não faz isso que eu vou ter que chamar o SAMU. Ou seja... Olha, o medo inconsciente ali, né? Exatamente. Eu vou contar segredo porque todos nós temos segredos, tá? Todos nós, você ou eu, de repente os teus segredos, se tu for me contar agora, eu vou dizer, pra mim tá tudo bem, mas pra ti pode ser um monstro. E se cair em mão errada? E se alguém falar algo, como vai ser? Exato. Daí eu faço só um gancho, a importância de procurar um profissional adequado, um profissional com experiência na área. Isso eu sempre frisei em todos os programas, não nos largarmos na mão de qualquer pessoa. Não devemos porque pesquisar. Isso tem que ter muito cuidado com isso, né? Eu arrisco em falar que a gente precisa cuidar não só do profissional que cuida da nossa mente, mas o médico que vai fazer o diagnóstico do nosso corpo para alguma doença, o advogado que vai nos defender em alguma questão, o contador que vai cuidar da... É a nossa vida, né? É a nossa vida, a gente precisa observar. Só que, infelizmente, nós temos uma política de que deixa a vida me levar. Não é bem assim que deveria ser, né? Mas a gente tem uma política de que, eu ouvi falar, isso, aquilo. E eu sempre falo assim, gente, pesquisa. Você tá com medo, você tá com dúvida? Pesquisa. Isso. Mas não vá pedir informações, talvez, de uma pessoa que saiba muito menos do que você. Leia, pesquisa, veja se tem algum artigo científico defendendo essa ideia ou não. Veja qual é aquele profissional. Exato. Quais cursos? Hoje eu tenho mais de 50 formações na área de hipnose. Então, quais os cursos? Hipnose verbal, hipnose não verbal, fiz com mestres internacionais, mestres brasileiros. Hoje sou hipnóloga, tenho um instituto onde ensino profissionais da área holística, psicólogos, terapeutas, médicos, a usarem a hipnose, né, a favor do bem maior, que o bem maior é o paciente, é o cliente, né? Então, pesquisa. Eu falo, gente, hoje a internet... Tá cheia de tudo, né? Tá cheia de tudo. Vamos pesquisar em sites sérios, né? Exatamente. E por que eu cheguei na hipnoterapia que eu estava te... Vamos lá. Falando, essa é a história né? que interessa. Vamos lá. Então,
Eu fui depressiva suicida e aos 10 anos, pela primeira vez, né, tentei tirar minha vida. Aí eu vi, toda vez que eu retomo essa história, sempre abre uma interrogação. E eu busquei entender isso. O que que uma criança de 10 anos entende como vida ou morte? Aí eu entendi que um suicídio, uma pessoa que se suicidou ou tentou se suicidar, ela não quer morrer, até porque o morrer é algo que não é palpável, a gente não sabe. Exatamente. É isso aí. Mas ela quer acabar com a dor. Então aquela Taninha de 10 anos que queria acabar com a dor que tinha dentro da alma dela. Sabe, vou pegar só um gancho. O meu pai é suicida. Eu demorei, eu acho que uns 20 anos para enterrar o meu pai. Porque eu não tinha esse entendimento. A pessoa não quer morrer, a pessoa quer matar a dor que ela tem dentro dela. E não sabe como resolver essa situação. Hoje em dia nós temos, né? Mas há 30 anos, quando foi o suicídio do meu pai, foi o caos, né? Até porque não se falava muito disso. Mas tem que ver que são histórias, como as histórias conversam, né? Então tu teve uma situação, eu tive uma situação, e quantas pessoas que estão nos vendo agora têm essa situação? E o mais importante em ressaltar, eu vou usar a tua fala, como você diz naquele tempo, mas no tempo de hoje, Ainda tem. existe muita resistência. Psicólogo é para louco, psiquiatra é para louco. Gente, terapia é para quem não quer ficar louco. Exatamente. Exato. Né? Exato. A terapia é para pessoa que não quer enlouquecer. Até ontem eu estava atendendo uma moça no consultório e ela falou assim: ai, Tânia, eu tenho vontade de chegar e dizer assim: tu faz terapia, tu é minha amiga, tu não faz, tu não é, tu faz, tu é, tu não faz, tu não é. Né? Olha aí. Por quê? Porque a mente fica mais saudável. Somos Fica. melhores? Não. Mas a mente, ela fica mais saudável. Eu digo assim, não somos melhores, mas de uma certa maneira, nos tornamos melhores internamente, nós conosco mesmo, né? Conhece-te a ti mesmo. O que a terapia faz? É se conhecer. E quando você se conhece, você conhece as verdades dentro de ti, você passa a entender o que você gosta, o que você não gosta, o que te motiva, o que te desmotiva, Exato. o que te faz andar, o que te faz regredir. O que te faz procurar situações que te autodestroem. Que são as programações que recebemos, porque aquela Taninha, quando tentou o suicídio, já tinha uma programação de dentro do ventre da mãe. As coisas não vêm, né? Mas o que eu ouço muito das pessoas quando elas vêm me procurar para algum atendimento, seja no Theta Healing, seja na Multi, seja no Reiki, enfim. Mas começou de uma hora para outra. Não, amada, não começa de uma hora para outra. Isso vem lá o que acontece? De muito tempo. A nossa mente hoje, dentro da hipnose, dentro da hipnoterapia, nós defendemos a ideia de que a mente é dividida em consciente, subconsciente e inconsciente. Exato. Inconsciente é o que nos mantém vivo. Todo o sistema nervoso central funcionando, órgãos funcionando, Exato. né? Subconsciente é um HD, onde tudo que passamos, vivemos, está ali. E o nosso consciente, corresponde a mais ou menos 5%, é o nosso livre-arbítrio, é onde nós temos o analítico, eu sento ou não sento, eu uso preto ou uso branco, né? É a parte analítica. Muito bem. Através desse modelo mental, barriga da mamãe, aos 7 anos de idade, a nossa mente, ela é aberta. É como se ela fosse aberta e tudo que nos ofertam entra como verdade. Verdade absoluta. Vai sugando. Isso e aí. entrando no subconsciente. Quando chega mais ou menos nos 7 anos de idade, fecha, algumas literaturas falam de 9, pouco mais, um pouco menos, né? Outras falam 12 anos. Eu acredito nos 7 anos. Constrói-se realmente a mente consciente, subconsciente e inconsciente.
O que diferencia da mente consciente e subconsciente? O fator crítico. Esse fator ele vem como um guarda. E esse guarda ele vem para te defender do que já foi criado dentro da tua mente, ou seja, proteção. Ele é o guarda que te protege. Ele é o guarda, por exemplo, aquela Taninha. Como eu havia falado, aos 10 anos de idade, eu tive a primeira tentativa suicida, aos 23 para 24 anos a segunda, e a terceira tentativa suicida com 35 para 36 anos, quando fiquei viúva. Só que aí foi a gota d'água. Quando a gente chega num ponto de depressão, as pessoas dizem assim, fiquei depressiva porque meu pai morreu, fiquei depressiva porque... Não, você ficou depressivo porque aquilo foi a gota d'água e fez o teu Transbordou, copo né? transbordar. Mas tudo começou lá atrás, na primeira infância. Bem, né? E passa a automatizar. A nossa mente automatiza para nos defender. Porque a nossa mente só cria um caminho. E ela entende que aquele caminho é a verdade que ela vai seguir. Então, um exemplo tosco, mas se eu crio desde a infância, que para mim chegar ali na sua cadeira, eu tenho que levantar, dar volta aqui no estúdio e passar aqui, o dia que eu tentar fazer diferente, poxa, mas aqui ó, é um passo ou dois, a minha mente vai dizer não vai. Pode ser perigoso. E se ela pisar no teu pé, e se alguém te tropeçar, e se a cadeira derrubar você, e se os medos. Então, o que eu faço? E é o piloto automático, né? Eu volto sempre a mesma coisa. Mesma coisa, sim. O que a hipnoterapia faz? A hipnoterapia visita esses sentimentos, essas emoções que foram gravadas lá na primeira infância. Como que a gente aprende? Através da repetição do forte impacto emocional. Nós visitamos essa cena ou chegamos próximos aos sentimentos que fizeram automatizar essa crença na tua vida. Nós ressignificamos, nós trabalhamos o perdão, que é o pilar mais forte da hipnoterapia. Nós co-criamos uma realidade diferente e através da repetição de novo, nós mostramos para aquela mente que não faz mais sentido gemer naquela dor. Exato. É assim que funciona. E eu tentei de tudo, meu bem. Tentei todas as religiões que tu possa imaginar. Terapias. Amo e recomendo, tanto que agora fiz a formação de Reiki, até para entender o processo. É sensacional, né? Psicanálise, uma série de formações PNL, coach. Agora eu estou indo para o Peru, vou ficar 20 dias fora do Brasil estudando Master Coach Sistêmico para entender como funciona tudo isso, o sistema que obedecemos, o sistema que vivemos, falando de energia, né? Sim. E olha só que interessante, eu tentei tanta coisa e não consegui, foi na hipnoterapia que deu a virada de chave na minha vida. Quando eu fui lá, consegui ressignificar, entender. Só que quando eu fui fazer essa formação, eu fui para me curar. É o caminho de todos, eu acredito que seja isso. Eu não fui para trabalhar, eu falei, eu quero me curar, Eu falo que a minha grande virada de chave, a primeira grande virada de chave, foi na hipnoterapia, onde eu busquei a cura. E a minha segunda grande virada de chave foi quando eu entrei na Legião de Treinadores, que é o MTI, e que eu escolhi trazer a formação de forte impacto emocional para as mulheres, quando eu entendi corpo e mente andam juntas, e quando eu entendi que o corpo e a mente tem que ter uma congruência, e que por mais que a gente passe algo aqui e que esteja instalado, 98% das vezes ele instala fisiológico. Exato. E a gente precisa mudar essa fisiologia também. Eu acho bem importante que tu esclareça
mesmo que brevemente, o que é essa questão do alto impacto emocional. Porque eu observo que muitas pessoas, eu vejo isso no meu convívio diário, tá? Seja no trabalho, com amizades, enfim. Mas muitas pessoas, eu te falei antes, eu te relatei mais ou menos um dado, né? Indo trabalhar à base de uma medicação. Quer dizer, há quanto tempo tu tá arrastando uma situação, seja ela mental, emocional, uma desordem emocional, normalmente 90% tá aí, né? Se não mais. Física, enfim, mas para eu levantar, eu preciso de uma medicação. Para eu dormir, eu preciso de uma medicação. Para eu me manter bem, eu preciso de uma medicação. Eu preciso estar. Nós falamos sobre isso domingo, né? Eu tenho que estar aqui, ó, na medicação para eu poder me manter. Dali a pouco, tá aqui, tá nivelado. Dali a pouco aquela medicação, ela já não tá suprindo mais porque eu continuo aqui. Então aumenta a dose. Eu subo mais um pouquinho. Não nivela mais. Não chega mais. Então eu tô sempre naquela dependência, mas ao mesmo tempo essa dependência ela me deixa confortável. É um conforto. É o exemplo que tu deu aqui antes, um exemplo simples, né? Mas eu fazer um trajeto diferente daquele que eu tô acostumado a fazer me tira da minha zona de conforto. Sim. E isso dá trabalho, isso incomoda, isso causa um desconforto muito grande porque a pessoa não quer mexer nisso. Até porque, meu bem, primeiro falando de medicação, tá? Como você falou no início, eu gosto de ressaltar, ninguém pode tirar uma medicação que foi Hipótese alguma. receitada por um doutor. Só o doutor pode avaliar através de exames, enfim, Exatamente, se sim. pode retirar ou não. Mas a medicação, o que ela é? É um abafa-caso, Camisa de força? né? É um abafa-caso. Deixa eu abafar aqui, bota ela dormir, a medicação bota você acordado. Bota dormir, bota acordada. Tira a fome, bota a fome. Exato, Né? sim. Mas até quando você vai viver assim? E o mais importante, quando uma pessoa chega no consultório e ela fala, eu quero, Tânia, vencer uma depressão, uma fobia, eu quero uma reprogramação de crença financeira na minha vida, eu falo assim, você está disposta a pagar o preço? E é preço pra pagar. Quando eu falo de preço, não é só o valor. Não é valor aqui. Não é esse o valor. Porque o valor se dá um jeito, né? Não é só questão dinheiro, Não. cifrão. Mas você está disposta a pagar o preço, porque no momento que você muitas vezes está vibrando numa dor, vibrando numa depressão, vibrando numa doença, mas você tem um ganho secundário muito forte. Com certeza. O que eu ganho estando assim? A gente não olha E pra é isso. esse o preço que eu te digo. Você está disposta a abandonar isso? Por quê? Porque quando você abandonar e você tomar posse da tua vida e você expulsar essa depressão, você mandar embora essa ansiedade, você reprogramar, talvez você não tenha mais os olhares que você tinha da tua família. Coitadinha. Pobrezinha. Vem cá. Não, Eu olha, tenho que ajudar coitadinha, ela. eu preciso. Ai, que pena, pobrezinha, ela tá assim, ela tá. Gente, hoje com a consciência que eu tenho, a gente identifica muito rápido isso. Olha o quanto essa pessoa ganha se mantendo nisso. Então, é isso, tá disposto a pagar o preço e muita gente, o que acontece? Chega na metade do caminho, desisto. Por quê? Eu desisto. É isso que eu te falei. Você está disposta a pagar o preço? Aí, como outro dia eu comentei com uma cliente, enfim, ela disse, ai, Carla, disse, ai, tá difícil pra mim, tá difícil porque quando tu eu vou te dar um exemplo, tá? Eu gosto muito de trabalhar com Theta Healing. Limpa a crença, né? Tira a crença, tira, ok. Chegou um ponto que ela disse, eu acho que eu vou dar um tempo, acho que eu vou parar. O que tu tá perdendo com isso? Não, mas nada. Não, tu tá perdendo alguma coisa. O que tu tá perdendo? Fomos. O marido não tá mais dando atenção. Por quê?
perdeu o medo de dirigir, então ele não tá mais me levando, não me leva, não tá mais me buscando, eu tenho que ir sozinha. Então eu perdi aquele, né? Aquele zelo Perdi. momentâneo, aquele olhar. Perdi, né? Então assim, ó, abandonei. Então como é confortável ainda, né? Eu me manter nessa situação de, ai meu Deus, eu preciso de alguém cuidando de mim, mas eu preciso tomar conta de mim, a vida é minha, eu sou responsável 100% pela minha vida. E as pessoas muitas vezes chegam na metade do caminho e... Porque pagar o preço, eu vivo falando uma coisa, Carla, você pode me ver hoje, tomara a Deus que me veja por muito mais tempo, mas pode ser que amanhã a gente não se cruze mais. Sim. Né? Pode ser. Pode ser que tu participe de um dos fortes impactos emocionais comigo e depois não me veja mais. Mas você vai ter que olhar para você todos os dias no espelho. Exato. E olhar para dentro dói. Claro que dói. Dói sim. Dói mexer naquilo ali, porque é o que eu falei outro dia. Quando tu vai limpar a casa, tu tem que tirar tudo do lugar. É uma bagunça literalmente que acontece ali. Tu bagunça, tu vira tudo. Mas depois que eu limpo, tá tudo organizado. Mas isso vai me dar trabalho. É a mesma coisa, eu vou reformar minha casa. Caramba, eu vou ter que fazer uma bagunça toda, vai dar sujeira, a sujeira vai vir à tona e eu tenho que limpar isso. Ou eu pago alguém para limpar para mim, mas não importa, eu vou ter que limpar aquilo ali. E isso realmente é doído. Mexer nas feridas da gente dói sim. Não é fácil. Eu vou muito mais além, assim, além de você mexer nas tuas feridas, Carla, quando você olha para dentro de ti e você vê que você é o único responsável pela vida que você está tendo. Nossa, Tânia, eu não acredito que você está falando isso. É horrível ouvir isso. É péssimo ouvir isso. E quando você olha e você começa a assumir o papel da tua vida, que foi o que aconteceu comigo, tá? Quando eu comecei a assumir o papel da minha vida, entender que eu precisava sair daquele limbo, entender que eu precisava me erguer, sim, tive depressão e tenho que manter uma manutenção constante para que isso não volte. Sim. Por mais que os sentimentos tenham sido limpos. Olha só, olhar para tudo isso e falar, cara, mas agora eu não posso mais passar a culpa para ela. Não. Agora eu não posso mais condenar ele. Agora eu não posso botar mais a culpa naquele vizinho. Porque a partir do momento que a gente tem a consciência, tu tem o entendimento, a tua responsabilidade aumenta contigo mesma. Sim. E daí você não tem mais... Não tem mais desculpa. Eu sou assim porque o meu marido... Não. Eu sou assim porque a Carla me fez estar aqui. Eu falo, gente, somos seres duais, que nem diz José Roberto Marx. Somos seres duais. Tudo anda unido. Numa via que vai e vem. Alegria e tristeza. Amor e ódio. Eu estou aqui no teu programa porque você me convidou, eu aceitei. E você me convidou porque você quis. Não existe uma parceria, 50% sou eu, 50% é você. Exato. Só que nós temos a tendência de falar assim, eu estou assim porque meu esposo me trai. Mas é porque você está naquele lugar. O que te prende aquilo ali? O que te prende? Minha vida financeira tá assim porque a Carla me pediu dinheiro e nunca me devolveu. Por que você escolheu emprestar esse dinheiro? Mas daí ela ia dizer pra mim que eu não sou uma pessoa boa. Pois é, mas você perdeu a amizade, perdeu. O que eu quis validar com isso? Eu sou uma pessoa boa. Eu tenho que agradar. Por algum motivo, eu tenho que ser bem vista. Se eu não fizer isso, o que vão dizer? Eu tenho que me validar de alguma forma. Sim. Então, eu me validando, às vezes, eu literalmente eu acabo com a minha vida. Porque eu tenho que me validar perante os outros. Então, olha como a gama de tudo isso é muito grande. E quando tu traz essa questão, a responsabilidade é tua. Mas fulano me roubou. Fulano... né? Vamos transferir a responsabilidade, vamos terceirizar isso. Não mais, não. É contigo. O que aconteceu, o teu campo todo ali puxou aquela situação toda e tu, na consciência, na situação que tu estava, tu foi conveniente com tudo aquilo.
Agora só resolve. Resolve a situação, sem transferir a responsabilidade para outro. Isso é um Mas grande. isso dói muito, né? Vai. Porque eu assumi todos os erros. Não é bem assim, né? Não, não é. E o mais bacana da hipnoterapia é que você visita todos esses picos emocionais. Diferente do que todo mundo diz que pega no sono, que sai da consciência, conta segredos, não. Muito pelo contrário. Quando a gente faz técnicas que a pessoa relaxa, a gente traz para consciência tudo o que a gente precisa trazer para que seja trabalhado na consciência. Ou seja, você traz o que está escondido para a consciência para limpar, ressignificar, co-criar e ter um caminho diferente. Por isso que hoje as pessoas dizem, e eu concordo, até porque eu vivo isso no consultório, ansiedades, fobia, depressão, em 5, 4 sessões, conforme o sintoma, até em 2 sessões você resolve. Você resolve. Então, depois você pode ter uma manutenção, depois você pode continuar indo no seu psicólogo, no seu psicanalista, você pode continuar fazendo outras terapias, mas é muito rápido, é muito poderoso o que acontece. Que tu entra direto na veia, né? Direto. Literalmente direto na veia. Eu falo assim que você vai direto no chefão. Negocia com ele, faz o que tem que fazer, traz o que tem que trazer. E é poderoso. Gente, quem não conhece a hipnoterapia precisa conhecer, tá? Precisa se conectar. Inclusive no meu Instagram, no meu canal do YouTube, eu tenho vários depoimentos de pessoas com fibromialgia, usuários. Eu vi vários depoimentos ali, transformadores, literalmente, né? Usuários de droga, pessoas com ansiedade, síndromes, que hoje são uma bênção, né? Eu falo que são bênção. Coisa e boa, eu falo né? que a minha só por si só a minha vida, né? Depressiva, suicida, uma pessoa que não tinha. Eu ficava pensando, olha só, com 35 para 36 anos, eu ficava pensando, o que eu vou fazer da minha vida? Quando eu fiquei viúva, herdei uma dívida milionária, minha dívida quase chegou a 2 milhões. Nossa. Eu falava assim, o que eu vou fazer da minha vida? O que eu vou fazer? Para onde eu vou? Quem vai querer uma mulher com filhos? Quem vai querer sempre a mesma coisa, né? Olha ali. Uma pessoa com uma dívida milionária, com uma vida destruída? Quem que vai querer tudo isso? Gente, eu falo que não é mágica, mas para mim foi uma magia que aconteceu. Porque, até como eu comentei com você, era uma pata de elefante que estava aqui no meu peito. Uma opressão, né? Sabe? Eu dormia, eu já cheguei num ponto na depressão de tomar 8, 9, 10 remédios com cachaça. Nossa. Para tentar dormir, Rivotril e outras misturas, para dormir, e quanto mais eu tomava, mais ligada eu ficava. E eu queria dormir, eu lembro que eram aqueles dias lindos, e eu fechava toda a casa e falava, cara, por que não chove? Esperando que passe, né? E eu queria que passasse os dias, passasse os anos, e cada vez mais remédio, e cheguei no ponto de começar a beber, porque aquilo ia me ajudar a dormir, eu só queria dormir. Não tem perspectiva, né? Só queria acabar com a dor que estava aqui dentro. Foi quando, numa dessas madrugadas bebendo, eu olhei e falei, vou mexer no notebook? Eu nem lembro o que eu estava buscando, eu acho que é algum programa diferente, ou entretenimento mesmo, né? E ocupar a mente. E eu olhei assim, faça uma formação de hipnose. Eu falei, o que é isso? Quando eu cliquei no vídeo que estava lá no anúncio, cara, eu lembro assim, foi muito interessante. Eu agradeço assim a todas as noites a Deus, porque nesse momento eu entendi que somos corpo, alma e espírito, trindade. E não existe como estar bem se o corpo não está bem,
a alma, que são nossas emoções, e o nosso espírito. Ah, mas a gente não tá aqui para falar de religião, não Não é existe religião, Deus. não é religião. Acima de nós existe um poder maior, né? Que está acima de qualquer religião, né? E está acima. E eu comecei a olhar aquele vídeo, era a minha história. Eu falei, gente, essa moça tá contando a minha história. A gente se conecta muito com esse Ela tipo de falando situação. as mesmas coisas, que tinha ficado viúva. A única diferença, eu não lembro se ela tinha filhos. Foi muito chocante. E quando eu vi tudo isso, eu falei, quero essa formação. Eu quero ir pra lá. Na verdade, eu nem tinha entendido que era uma formação. Eu achei que era um tratamento. E olha pra onde levou, né? Eu falei, mas como eu vou fazer uma formação sem dinheiro? Aí consegui o dinheiro emprestado com um irmão meu. Fiz a formação e quando eu vi minha vida mudar, eu falei, quero isso pro resto da vida. Quero isso pra ajudar as pessoas. E Geralmente é isso, a gente vai buscar uma cura pra gente. E eu digo assim, a vida nos leva para esse caminho. Porque lá no fundo existe um chamado. Eu acredito muito nisso. Eu por muitos e muitos anos eu neguei isso. Neguei. Eu batia também de porta em porta. Por favor, me atenda porque eu não tô bem. Por favor, eu não tô bem. Até que uma das minhas terapeutas me disse, chega. Tu vai te tratar. Tu vai te tratar. Tu vai buscar o teu caminho porque tu tem condição de fazer isso. Eu disse, essa mulher tá louca. Eu disse, eu tô pagando. Mas não me interessa, eu não quero o teu dinheiro. Eu disse, eu não quero mais o teu dinheiro. Ela disse, porque tu tem condições de te tratar. Eu pensava, mas gente, terapeuta é uma pessoa acima do bem e do mal, é uma pessoa que já veio iluminada, já veio pronta. Eu disse, como é que eu no estado que eu tô, não tem como, né? Mas foi um caminho que foi assim, ó, degrau por degrau, degrau a degrau. Hoje eu nem imaginava chegar onde eu cheguei hoje, em termos de conhecimento, formação, até atendimento, jamais imaginei. Mas o que aconteceu? Eu fui buscar para mim, mas isso expandiu. E hoje, graças a Deus, não é mais a mesma Carla de 10 anos atrás. E eu agradeço todo dia sabe? Eu digo assim, ó, mas precisou passar por esse caminho. sabe o que eu acho mais lindo nisso tudo? É que a vida, eu vou falar Deus ou a vida, seja o que você quiser dizer, nos prepara. Porque ninguém vai querer ouvir a superação, e talvez não tenha superação, numa pessoa que teve tudo na vida, filhinho de papai, teve todos os carros, casas. Qual era o problema? Trocar o carro, trocar a casa, trocar namorado, namorado. Não é superação, né? Agora, outra coisa. a vida vai preparando. E quando eu entendi, por isso que quando eu comecei falando pra você, que quando eu entendi que eu podia honrar a minha história, isso a gente falar precisa com fazer. propriedade de o que eu passei aos 4 anos de idade, abusada sexualmente, dívida milionária, tentativa suicida, e por aí tem muita coisa, né? Eu falo, eu posso chegar na frente de quem foi abusado e falar, eu sei a tua dor. É essa questão, né? Quando a gente passa por todo esse processo, a gente tem propriedade para falar, sim, eu passei por isso, eu te entendo, eu sei o que tu tá passando e hoje eu tenho ferramentas para te ajudar. Né? Então, a questão toda, em pleno século XXI, hoje a gente tem uma gama gigantesca, né? Que não fica só no tradicional. A gente pode expandir para todas essas áreas e conseguir, talvez, eu tenho um pouco de receio de usar a palavra cura, mas enfim, a cura que a gente tanto busca e não encontra. Né? E não encontra, eu sempre digo, não é uma caixinha de remédio que vai conseguir resolver um problema que está lá, está interiorizado. Às vezes, ela é antes da tua gestação, né? Vem antes disso. Eu fui aprender isso não faz muito. Antes da tua gestação, já tem um mecanismo todo ali que vai agregar na tua gestação, na fecundação, e vai trazer isso para ti, e tu vai ficar com isso incorporado a vida toda. Não vai ser um remedinho que vai resolver, né? E eu sei, Tânia, que tu tens também essa questão do teu trabalho com forte impacto emocional. Tu
Tu tem uma gama muito grande de conhecimento para trazer para a gente aqui e nós só temos uma questão, que é a questão horário, né? Nós extrapolamos bem hoje o horário, mas enfim, eu já vou deixar o convite aqui para ti, mas não é convite, eu vou te intimar para voltar aqui comigo para a gente dar continuidade nesse assunto, porque essas histórias de vida tu tem, eu tenho, quem está nos assistindo também tem, e eu tenho plena certeza que muita gente vai se identificar com isso. E eu não tenho dúvida nenhuma que isso vai ser um despertar para, opa, eu posso resolver isso de uma outra maneira. Eu posso me permitir, porque se alguém saiu dessa situação e conseguiu dar a volta, e vou te dizer mais uma coisa, Tânia, quando a gente toca na questão do financeiro, é aonde mais as pessoas se doem. Quer queira, quer não. As pessoas não olham para outras coisas. Sim. Até olham, não vou dizer que não olha, mas quando tu diz, meu Deus, eu tava com 2 milhões de dívida e eu saí, opa, a anteninha liga. Onde é que tá a maioria do problema das pessoas? O financeiro e o emocional. Porque um quebra o outro. Isso. Até porque uma vida financeira destruída, você Ela já está com uma destrói o vida resto. emocional destruída muito antes do financeiro. Uma né? coisa tá agregada na outra. E né? eu vou trazer no nosso próximo Vai encontro trazer, sim. a percepção muito forte, onde a gente fala nas atividades onde eu ofereço com forte impacto emocional, que é congruência corpo Uhum. e mente, a honra de pai e mãe, onde você tem o sucesso e o financeiro vinculado de uma Pai e forma mãe. extraordinária. Então, sinta-se intimada. Na próxima, tu vai estar aqui comigo, porque eu nem tenho palavra para te agradecer. A tua disponibilidade foi muito rápido o nosso contato, mas, como eu digo assim, a energia quando flui, ela flui. Nós poderíamos ficar aqui discorrendo por horas, né? Mas muita gratidão por tu teres vindo aqui, ter colocado as tuas questões, que são questões de tantas outras pessoas, e com certeza com as tuas ferramentas, o teu conhecimento, poder ajudar tanta gente que está em busca e não sabe exatamente do que está procurando. E as pessoas, infelizmente, estão perdidas dentro de si. Muito. Né? Gente, e a gente precisa passar por esse mundo e deixar nosso brilho. A gente precisa ter consciência que a nossa primeira missão é conosco. É nos tornarmos melhores do que fomos, do que somos nesse mundo. Exato. Uma frase que até está no livro que eu falo. Que eu ganhei o livro. E falo para todas as pessoas. Você nasceu para ser feliz e vencedor. Não aceita menos que isso. Não deixa ninguém tirar isso de você. Exatamente. Toma não posse. Dá o poder na mão do outro, Toma né? posse e seja feliz e vencedor. Tânia, gratidão. Sem palavras, a não ser gratidão, gratidão, muita gratidão. E na próxima edição tu vai estar aqui comigo de novo, porque nós temos muita coisa para falar. Como não? Gente, gratidão por estarem nos acompanhando e eu convido vocês para estarem junto conosco na próxima edição com a Tânia, porque se hoje foi expansivo, vocês podem ter certeza, nós estamos ali na metade do caminho. Tem muito mais por vir ainda. Gratidão a todos, fiquem todos muito bem e até a próxima edição do nosso Universo Holístico. Beijo grande a todos.